Olá, eu sou o Enxadrezando. Dando continuidade na nossa série de gambitos, truques e armadilhas no xadrez, vamos apresentar para vocês neste vídeo algumas variantes do gambito do rei. Esta abertura é famosa por ser muito agressiva e posicional. Com esta abertura é possível percebermos como controlar o centro do tabuleiro, atacar e desenvolver as peças rapidamente. Porém, é necessário um pouco mais de experiência por conta de quem está jogando este gambito, pois ele é um pouco arriscado para quem joga. Fizemos uma série de vídeos sobre xadrez para ajudá-lo a tomar as melhores decisões no xadrez. Deixe o like caso goste deste conteúdo, se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo o que você está achando desta série. O gambito do rei é uma das aberturas mais antigas de xadrez conhecidas. Muito jogada na era romântica do xadrez, quando os jogadores não se preocupavam tanto com a estrutura de peões. O gambito do rei começa com os seguintes movimentos: E4, E5, F4, peão por F4, cavalo em F3, e peão em G5. O lance cavalo em F3 tem o objetivo de impedir o lance dama em H4, dando cheque no teu rei. Você vai ter que proteger o cheque como peão em G3. O teu oponente vai jogar peão por G3, e você vai perder a torre. Pois bem, agora vamos detalhar mais um pouco. Primeiramente devemos dizer que há duas variantes no gambito do rei. O gambito do rei aceito, que acontece quando o oponente captura o peão em F4. E o gambito do rei recusado, que é quando o oponente não captura o peão. Vamos neste vídeo falar do gambito do rei aceito. Pois bem, vamos reforçar os lances: E4, E5, F4, peão por F4, cavalo em F3, e peão em G5. O centro do tabuleiro está dominado pelas peças brancas. E o jogador tem uma segurança extra para poder jogar D4, aumentando ainda mais esse domínio. Temos ainda as opções de jogar o bispo em C4, o cavalo em E5, atacando o peão em F7. Além de possibilitar o roque curto ainda no início da partida, possibilitando também o início de um ataque na ala do rei. Lembrando que esta abertura é muito complexa e exige que você estude mais a fundo as análises para dominá-la. Esse é apenas um vídeo de apresentação do gambito, e vamos mostrar apenas as ideias e estratégias principais. A jogada mais popular nesta posição é peão em G5. Então vamos continuar daqui. Jogue H4, atacando o peão. G4, atacando o cavalo. Cavalo em E5. Pretas jogam D6, atacando novamente o cavalo. E cavalo captura o peão em G4. Voltando para cavalo em E6, as pretas podem jogar cavalo em F6, protegendo o peão em G4, e atacando o peão em E4. Neste caso, você pode capturar o peão em G4, uma vez que o teu cavalo está protegido pela sua dama. Se o cavalo captura em E4, adiante o peão para D3, atacando o cavalo e o peão em F4. Voltando mais uma vez para a posição anterior. Jogue o bispo em C4, atacando o ponto em F7. As pretas jogam E5, atrapalhando a diagonal do bispo. Capture em D5. Bispo em D6, atrapalhando o avanço do peão e atacando o cavalo. Jogue peão com D4, defendendo o cavalo e atacando o peão em F4. As pretas fazem o roque. O bispo captura em F4. Perceba a quantidade de peças que você tem desenvolvida. Quando você jogar peão em G3, logo este peão vai cair. E depois do teu roque, a torre entra forte na coluna F. Estas são apenas as linhas mais jogadas, mas podemos ter muitas variantes neste gambito, mas vamos reforçar o que as peças brancas devem fazer. Basicamente você deve desenvolver as suas peças menores o mais rápido possível. Você deve jogar D4 para dominar o centro do tabuleiro e abrindo para o bispo poder tomar o peão em F4. A coluna E deve ser usada pela sua dama para atacar o rei, dar cheques e ataques descobertos. E finalmente, você deve abrir as defesas do teu oponente na ala do rei o mais rápido possível. Ataques à casa de F7 podem ser executadas, então fique de olho nesta casa. Algumas vezes, você deve sacrificar algum material para poder expor o rei adversário. Caso você não saiba como é feito o sacrifício, eu vou deixar esta playlist nos cards para você assistir mais tarde. O gambito do rei não é apenas para ganhos materiais. Você deve ter muita atenção às posições de suas peças. Se estas dicas não valer para o teu like, então assista até o final que tem mais. Agora vamos ver como as peças pretas podem contra-atacar o gambito do rei. Uma boa forma de evitar as complicações do gambito do rei é com uma defesa que começa com E4, E5, F4, peão por F4, cavalo em F3, e peão em D6.
Possivelmente esta é a melhor defesa para as pretas. Esta jogada não apenas abre a diagonal para o bispo, mas ajuda a solidificar o centro para as peças pretas. Depois disso, você vai observar outros dois movimentos do teu oponente. Peão em D4, ou bispo em C4. Vamos ver a jogada D4. Depois de D4, jogue G5, protegendo o peão. As brancas podem jogar A4, atacando o peão. Adiante o peão atacando o cavalo. O cavalo não tem opções boas para se posicionar, então ele tem que voltar para G1. Jogue a dama em F6, pressionando o peão em D4. Cavalo em C3, pretendendo atacar a dama. Cavalo em E7, impedindo a entrada do cavalo. Cavalo em E2. Bispo em H6, defendendo o peão em F4. Dama em D2. Bispo em D7. Peão em G3. Não é uma boa ideia avançar o peão para F3, pois o cavalo do oponente vai dominar uma casa fraca, e vai ficar muito bem posicionado nesta casa. Então jogue cavalo em C6, atacando o peão em D4, impedindo o cavalo de capturar o peão em F4. G3 por F4. E só então as pretas fazem o roque grande. Olhando a posição, você vai perceber que a questão material está igual, mas o rei das pretas já está a salvo, e o rei das peças brancas ainda está no centro do tabuleiro. Temos várias opções de ataques ao centro do tabuleiro. Vamos voltar ao início e ver o que acontece quando o adversário joga bispo em C4, ao invés do peão em D4. Bispo C4. Peão em H6, preparando para G5. Peão em D4, atacando o peão. G5, defendendo o peão. As brancas fazem o roque. Bispo em G7, colocando pressão no centro. C3. Cavalo em C6. G3 tentando abrir a coluna F. Bispo por H3. Se as brancas retiram a torre, troque os peões na coluna G, e coloque a tua dama em G4. Esta posição parece muito boa para as peças brancas. E para finalizar, vamos mostrar um exemplo de checkmate no gambito do rei. E4. E5. F4. E por F4. Cavalo em F3. G5. Bispo em C4. G4, atacando o cavalo. Bispo por F7, expondo o rei. Rei por F7. Roque. Peão por F3. Dama por F3. Dama em F6. Peão em D4. Dama por D4. Bispo em E6, o peão está cravado, e não pode capturar. Dama em F6. Cavalo em C3. Cavalo em C7. Bispo por F4. Peão em D6. Dama em H5, cheque. Rei em G7. Bispo em H6, cheque. E as pretas abandonam. O que acontece aqui é que a dama preta está atacada pela torre. Se a dama captura o bispo, a dama em F7 entrega o cheque-mate. Como podemos observar, este é um gambito mais complexo dos que já apresentamos aqui, por isso, é necessário um estudo mais aprofundado sobre esta abertura. Lembrando que abordamos apenas o gambito de rei aceito. Futuramente faremos um vídeo sobre o gambito de rei recusado. Pesquise em nosso canal para saber se este vídeo já está disponível. Bem, é isto. Comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Deixe o like caso goste deste conteúdo. Se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Vou deixar estes 2 vídeos para você assistir. Um grande abraço e até a próxima.